Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Hoje a gente vai falar dos jogos do Campeonato Paulista, dos jogos do Campeonato Carioca, dos jogos do Campeonato Mineiro, dos jogos do Campeonato Gaúcho, mais a final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Campeonato Paulista, vamos começar falando de Santos e Ferroviária. O Santos no seu último jogo no Campeonato Paulista empatou com Água Santa. Já a Ferroviária, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Paulista, perdeu do Bragantino. Os dois times que vêm fazendo campanhas um pouco distintas nesse início de Campeonato Paulista. O Santos teve 2 empates, uma vitória e uma derrota. Ganhou do Mirassol, perdeu do Guarani, empatou com o São Bernardo e empatou com Água Santa. Já a Ferroviária, por sua vez, nos seus primeiros jogos, ganhou da equipe do Água Santa, perdeu do São Paulo, perdeu do Santo André e perdeu do Bragantino. Ferroviária que vem de 3 derrotas consecutivas. O Santos que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Santos não ganha da Ferroviária desde 2019, mas ao mesmo tempo não perde desde 2017. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Santos que vem de um péssimo jogo na última rodada. E a questão é que não vai jogar na Vila Belmiro, o jogo vai ser no Canindé. Jogo que a Ferroviária tem condições de sair com pelo menos um ponto. Eu vou de 1-1 para essa partida. Agora vamos falar de São Paulo e Corinthians. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou da Portuguesa. Já o Corinthians, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou do Guarani. Os dois times que vêm fazendo campanhas quase semelhantes nessas primeiras rodadas. O São Paulo teve 2 vitórias e 2 empates. Já o Corinthians 2 vitórias, uma derrota e um empate. O São Paulo nesse início de Campeonato Paulista empatou com o Ituano, ganhou da Ferroviária, empatou com o Palmeiras e ganhou da Portuguesa. Já o Corinthians, por sua vez, nesse início de Campeonato Paulista, perdeu do Bragantino, ganhou do Água Santa, empatou com a Inter de Limeira e ganhou do Guarani. O Corinthians que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbi desde 2017. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Esse é aquele clássico que eu digo que se resume à pressão nos técnicos. 2 técnicos que começaram a temporada sob desconfiança, que é o Rogério Ceni no São Paulo e o Fernando Lázaro no Corinthians. Para o Fernando Lázaro, o clássico pode pesar mais pela questão de estar em início de trabalho, primeiro clássico da carreira, e pela questão do Corinthians ter devido muito nos clássicos na última temporada. Para o São Paulo é um jogo para colocar o São Paulo à prova, essa boa fase nesse início de temporada. Eu vou no empate para esse jogo, eu vou de 1-1. Agora vamos falar do Campeonato Carioca, vamos começar falando de Fluminense e Botafogo. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Carioca empatou com o Boa Vista. Já o Botafogo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca ganhou do Madureira. Os dois times que vêm fazendo campanhas um pouco distintas nesse início de Campeonato Carioca. O Fluminense teve 3 vitórias e um empate em 4 jogos. Já o Botafogo, com um jogo a menos, teve 2 vitórias e uma derrota. O Fluminense nesse início de Campeonato Carioca ganhou do Resende, ganhou do Nova Iguaçu, ganhou do Madureira e empatou com o Boa Vista. Já o Botafogo, por sua vez, com um jogo a menos nesse início de Campeonato Carioca, perdeu do Audax, deu do Volta Redonda e deu do Madureira. Vamos para esse jogo, vamos lá. De uns tempos pra cá, o jogo do Botafogo tem começado a encaixar contra o Fluminense no Maracanã. Mas pela pressão que o Fluminense tem de recuperar pontos do empate contra o Boa Vista em casa, eu acho que o Fluminense vai entrar um pouco mais mordido para esse clássico. Eu vou de 2-1 pro Fluminense. Agora vamos falar de Vasco e Volta Redonda. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Carioca ganhou da Portuguesa da Ilha. Já o Volta Redonda, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca ganhou do Resende. Os dois times que vêm de campanhas distintas nesse nível de Campeonato Carioca. O Vasco, com um jogo a menos, teve 2 empates e uma vitória. Empatou com o Madureira, empatou com o Audax e ganhou da Portuguesa da Ilha. Já o Volta Redonda, por sua vez, em 4 jogos até agora nesse Campeonato Carioca, empatou com o Nova Iguaçu, perdeu do Botafogo, ganhou do Audax e ganhou do Resende. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um jogo que vai ser o primeiro jogo dos novos reforços diante do seu torcedor em São Januário. Jogo que o Vasco tem obrigação de vencer, ainda mais para começar a se recuperar mais no Campeonato Carioca. Eu vou de 2-1 pro Vasco nesse jogo. Agora vamos falar do Campeonato Mineiro, vamos começar falando de Cruzeiro e Atlético Clube. O Cruzeiro na sua estreia no Campeonato Mineiro ganhou da Patrocinense. Já o Atlético Clube na sua estreia no Campeonato Mineiro ganhou do Tombense. O Atlético Clube, que na temporada de 2022 foi semifinalista do Campeonato Mineiro,
foi campeão do troféu interior. O Atlético Clube, que para esse Campeonato Mineiro fez 25 contratações. As contratações de maior destaque foi a do Sassá, ex-Cruzeiro e ex-Botafogo, mas a contratação do Patrick, jogador do Atlético Mineiro e América Mineiro, e que também teve passagem pelo Cruzeiro, que teve 3 saídas. Esse jogo, vamos lá. Pela questão do Cruzeiro estar jogando diante do seu torcedor, e o Cruzeiro ter feito um jogo um pouquinho abaixo contra a Patrocinense, que é normal por ser o primeiro jogo, o Cruzeiro tem a obrigação de não só ganhar, mas de fazer uma boa atuação. Eu vou de 2-0 pro Cruzeiro nessa partida. Agora vamos falar de Tombense e Atlético. A Tombense, no seu jogo de estreia no Campeonato Mineiro, perdeu do Atlético Clube, como já mencionado. Já o Atlético, por sua vez, no seu jogo de estreia no Campeonato Mineiro, ganhou da Caldense. A Tombense, que na temporada de 2022 ficou na primeira fase do Campeonato Mineiro, foi vice-campeão do Troféu da Inconfidência, que é aquele campeonato que joga os times que não classificaram para o mata-mata do Campeonato Mineiro. Foi 15º colocado na Série B e ficou na terceira fase da Copa do Brasil. A Tombense, que para essa temporada de 2023 teve 13 contratações e 35 saídas. O Atlético, que tenta manter um tabu nesse jogo. O Atlético não perde da Tombense desde 2019. Meu palpite desse jogo, vamos lá. A Tombense, de vez em quando joga em casa contra os grandes, costuma aprontar. E eu acho que, como o Atlético ainda está em formação, ainda tentando achar um time até estrear na Libertadores, eu acho que não vai ser diferente. Eu vou de 2-1 para Tombense nesse jogo. Agora vamos falar do Campeonato Gaúcho. Vamos começar falando de Internacional e São Luís. O Internacional, no seu último jogo no Campeonato Gaúcho, empatou com a Avenida. Já o São Luís, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Gaúcho, empatou com o Juventude. Os dois times que estão com o campo igual nesses 2 primeiros jogos, ambos têm 2 empates em 2 jogos. O Internacional empatou com o Juventude e empatou com a Avenida. Já o São Luís, por sua vez, nos seus 2 primeiros jogos no Campeonato Gaúcho, empatou com o Ipiranga e empatou com o Juventude. Ambos tentam sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho. O São Luís, que na temporada de 2022 ficou na primeira fase do Campeonato Gaúcho, ficou na primeira fase da Série B. O São Luís, que para esse Campeonato Gaúcho teve 14 contratações e 5 saídas. Inclusive o São Luís, que já começou a temporada sendo vice da Recopa Gaúcha, perdeu a final para o Grêmio. Esse jogo, vamos lá. Pelos 2 jogos que o Inter fez nas 2 primeiras rodadas, eu acho que é um jogo que o Internacional não só tem a obrigação de ganhar, mas a obrigação também de, quem sabe, dar uma goleada. Eu vou numa boa vitória do Inter para esse jogo, eu vou de 3-0 pro Inter. Agora vamos falar de São José e Grêmio. O São José, no seu último jogo no Campeonato Gaúcho, empatou com o Caxias. Já o Grêmio, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Gaúcho, ganhou do Brasil de Pelotas. O São José, que nesse início de Campeonato Gaúcho teve uma vitória e um empate, ganhou do Esportivo e empatou com o Caxias. Já o Grêmio, por sua vez, em 2 jogos, 2 vitórias, ganhou do Caxias e ganhou do Brasil de Pelotas. O São José, que na temporada de 2022 ficou na primeira fase do Campeonato Gaúcho e ficou na primeira fase da Série B. O São José, que para essa temporada teve 2 saídas e 0 contratações. O São José, que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O São José não ganha do Grêmio desde 2018. Desse jogo, vamos lá. Apesar do Grêmio ter a possibilidade de fazer o seu primeiro jogo sem o Luís Soares na temporada, eu acredito que o Grêmio, mesmo sem o Soares, pode sair com uma vitória fora de casa. Eu vou em 2-1 pro Grêmio nesse jogo. Agora vamos falar da final da Supercopa do Brasil, vamos falar de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras, que chega para essa Supercopa do Brasil após ter sido campeão brasileiro em 2022. Já o Flamengo chega para essa Supercopa do Brasil após ter sido campeão da Copa do Brasil na última temporada. O Palmeiras, que tenta o seu primeiro título nessa competição. Já o Flamengo tenta o seu terceiro título. O Flamengo foi campeão em 2020 e 2021. O Palmeiras, que vai estar na sua segunda participação na Supercopa do Brasil. A primeira foi em 2021, perdendo a final para o Flamengo. Já o Flamengo vai estar na sua quinta participação na Supercopa do Brasil. Perdeu a final de 91 para o Corinthians. Ganhou as finais de 2020 contra o Atlético Paranaense e 21 contra o Palmeiras. E foi vice-campeão ano passado contra o Atlético Mineiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Uma final que vai ser entre 2 times que vem protagonizando uma rivalidade nos últimos anos, não só nas conquistas, mas também em contratações também.
O Palmeiras que nesse início de temporada está sendo colocado à prova, já que não repôs as saídas do Gustavo Scarpa e do Danilo. Um Abel Ferreira que tenta achar uma nova formação após a saída dos dois. E que tem uma diretoria sendo contestada nesse início de temporada. Um vice-campeonato que o Flamengo jogaria uma pressão enorme para o Palmeiras. Para o Flamengo, pela questão do Mundial estar próximo, um vice-campeonato para o Palmeiras jogaria também uma pressão, e ainda mais porque está início de trabalho do Vitor Pereira. É o primeiro jogo assim para colocar realmente os dois times à prova nesse início de temporada. Eu vou numa final laica igual na final da Supercopa de 2021. Vou de 1-1 nos 90 minutos. E vou de Palmeiras campeão nos pênaltis. Bom, falamos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, Campeonato Mineiro, a final da Supercopa do Brasil. Deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais para mim e ajuda a quem está crescendo no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!